Muito bem, meu amigo e minha amiga, louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Deus, por mais esse dia, por mais esta semana a qual Ele tem nos dado, e eu tenho certeza que grande tem sido a ação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, pois o amor de Deus ele é maravilhoso, a bondade de Deus se renova a cada manhã, sobre a sua vida, sobre a sua família. Confie em Deus, acredite no Senhor. Deus está trabalhando, Deus está movendo céus, terras e mares para te abençoar. Amém, meu amigo? Eu gostaria de deixar uma palavra nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, palavra para somar, palavra para que Deus possa direcionar ainda mais a sua vida e o seu coração. Eu gostaria de falar neste exato momento sobre o perfil de um servo, para que nós possamos entender o que é um servo, os princípios e as bênçãos alcançadas dentro de um conceito de servo. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24, versos 3 ao 9, e diz assim: Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho? Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não vos faça voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra, Natal é que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a fazer segundo o resolvido. Graças a Deus, meu querido e minha querida, louvado seja o nome do nosso Deus, por mais essa palavra que Ele está nos dando, palavra de entendimento, palavra de princípios. Quando nós entendermos que a palavra de Deus ela tem uma conduta, ela tem uma regra, ela tem uma lei, ela tem um princípio, nós vamos nos habilitar em colocarmos nossos corações, nossas vidas, nossas famílias, não em nossa vontade, mas na vontade do nosso Deus. Neste exato momento, a história de Abraão, de Isaque e do servo de Abraão é uma história muito interessante para nos trazer aprendizado, entendimento, conhecimento, para que assim possamos aplicar em nossas vidas no dia a dia. Você sabia que por mais antiga que seja a Bíblia, ou qualquer história que esteja se referindo a ela, você trazendo para os dias de hoje, independente do século, dependente das gerações, independente dos cenários, a única palavra de Deus que não se deixa se alterar nem se modificar por nada é a Bíblia, é a palavra do Senhor. De todos os livros comercializados, vendidos, doados, adquiridos, de todo o conceito de um pensador se relacionando a livros e etc., a biografias, a histórias, a palavra de Deus, ela é exatamente correta. Ela consegue se encaixar em cada período que o homem
ou a humanidade possa se modificar ou alterar. Independente do cenário, dos dias, independente das tecnologias habituais e etc, etc. A palavra de Deus é o único livro capaz de trazer entendimento, esclarecimento, verdade, direção em todo o cenário do mundo, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Pois bem, vencedor e vencedora, esse momento a qual acabamos de ler em Gênesis, capítulo 24, versos 3 ao 9, Abraão está, neste exato momento, trazendo um projeto de família, casamento, para o seu filho Isaque. Sara, esposa de Abraão, já havia falecido, e Abraão começa então a constituir uma esposa, uma família para Isaque. E é neste exato momento que o servo de Abraão, Eliezer, ele vai entrar em cena. É neste exato momento que a estrela vai brilhar, digamos assim, para Eliezer. Porque senão a história daquele servo não iria aparecer na Bíblia e tampouco na história de Abraão. Ele estaria por trás dos bastidores. Mas nesse exato momento, Eliezer está tendo uma oportunidade de sair de trás dos bastidores e se tornar, pelo menos por um período curto, uma pessoa, um ator dentro dessa história principal, digamos assim. Você consegue me entender? Independente do período dessa situação que o servo de Abraão vai resolver, mas nesse momento, se você acompanhar a história, Gênesis capítulo 24, Eliezer vai começar a trazer o projeto de conseguir um casamento arranjado, uma esposa para o filho do seu senhor Isaque, para que assim tudo aquilo que Abraão passou para ele pudesse então ser validado e ter acontecido como aconteceu. E assim a história de Eliezer estaria sendo narrada na história de Abraão. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? A primeira palavra que eu tenho para você é que nem sempre o teu sucesso, nem sempre o teu nome vai brilhar, vai se destacar, nem sempre a situação que te levará para um estágio maior, para um degrau maior, ela não virá com um problema pequeno para que você possa resolver, ela não virá trazendo uma situação simples para que você possa solucionar. Muitas das vezes ela virá com um grande desafio, com grandes questões. E me entenda que esse é um momento chamado de oportunidade. A oportunidade, ela não é estática. Ela passa muitas das vezes pela sua vida, pela minha vida, e se nós não estivermos atentos, talvez ela passe e não volte mais. E quando ela passa, olhando o exemplo de Eliezer, a estrela brilhou para Eliezer, ou seja, o nome dele vem aparecer na Bíblia, na biografia, na história de Abraão, quando ele entendeu aquela missão e ele se colocou à disposição, tendo instruções do seu Senhor, mas ele vai sair para trazer a solução para aquela questão. Até aqui você consegue me entender? Você pode dizer um graças a Deus? Você pode dizer amém? Então, o perfil de um servo é esse. Ele entende quem ele é, ele reconhece as autoridades que estão acima de si, ele vai aceitar o desafio independente das questões, e no caso de Eliezer, ele acatou a instrução do seu Senhor e durante o período que estava, digamos assim, nos bastidores, ele
percebia que Deus era com seu senhor Abraão. E ele entendeu e aprendeu como clamar, como buscar a Deus. Se você acompanhar, lendo do versículo 9 para lá, haverá um momento que ele vai clamar ao Deus do seu senhor, ou seja, a Deus de Abraão, antes de executar a missão que ele havia falado através de oração para o Deus de Abraão, ou seja, para o seu Deus também. Então me entenda, meu amigo e minha amiga, a palavra que Deus tem para nós nesse exato momento é que quando nós entendemos que estamos numa vida onde a oportunidade ela passa em nossas vidas, e se não soubermos agarrá-las, segurá-las, talvez ela passe, vá embora. A segunda palavra que eu tenho para você sobre o perfil de um servo, entenda bem, meu amigo e minha amiga. Nesta vida, todos nós iremos viver o ciclo dela natural. Vamos nascer, vamos crescer, vamos reproduzir e depois vamos morrer. Esse é o ciclo da vida. Mas nesse ciclo que todos nós estamos relacionados, Deus estabelece sobre nossas vidas propósitos. Na história de Abraão, Deus estabeleceu um propósito para Abraão para que ele se tornasse um pai de multidões. Ele seria um senhor muito bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Então, naqueles dias, Abraão tinha muitas posses, muitos recursos. Então, seja, Deus sonhou, Deus confiou nas mãos de Abraão, não só financeiramente, mas na sua descendência, na sua árvore genealógica. Agora, sobre a vida de Eliézer, que era o servo do senhor Abraão, do seu senhor, era totalmente diferente. Eliézer estava ali para ajudar Abraão. Não só ele, como muitos outros servos que haviam na casa de Abraão e etc. Então me entenda que a minha outra colocação que eu tenho para você é esta. Quando nós entendemos qual é o propósito que Deus estabeleceu sobre nossas vidas, nós vamos viver o tal propósito. Muitos passarão nesta vida para viverem grandes propósitos. Alguns serão reis, outros serão rainhas, outros serão príncipes, outros serão doutores, físicos, matemáticos, empresários, e outros irão ajudar para que isso aconteça na vida dos demais. Mas de uma maneira ou de outra, todos viverão seus propósitos, todos serão felizes dentro dos seus propósitos, todos irão realizar os seus sonhos dentro dos seus propósitos. Você consegue me entender? Senão seria uma vida cheia de injustiças. E dentro do reino de Deus não há isso. Então, meu amigo e minha amiga, você que me ouve, você que me acompanha, entenda que o propósito de Abraão, ele viveu em sua vida. E o propósito do servo de Abraão, ele vai começar a viver desde o dia que o seu senhor Abraão chama e dar aquela missão para que ele pudesse arrumar uma esposa para o seu filho, Isaque. Você consegue me entender até aqui? Então diga graças a Deus, diga amém, Jesus. Terceiro ponto desta palavra. A bênção segue princípios. Abraão sabia quem ele era, Eliézer sabia quem ele era. A vida de Abraão, ela foi primeiramente abençoada em toda a história, na sua biografia, por Deus, e sucessivamente a todos que estivessem abaixo de Abraão. Então, seja Isaque, Eliézer, etc, etc. Então me entenda, meu amigo e minha amiga, que a bênção segue princípios. Você consegue me entender? Então a história de Eliézer
vai ser atribuída à história de Abraão, a bênção a qual Deus tinha dado a Abraão, Eliézer vai viver princípios, obediência e vai usufruir isso também em sua vida de uma maneira ou de outra. É claro que não será no mesmo patamar que Abraão. Ele não vai ser pai de multidões. Você consegue me entender? Mas todos terão em suas próprias vidas a experiência de toda a manifestação do reino de Deus em suas vidas, relacionada à paz, à saúde, à felicidade, à prosperidade, etc, etc e etc. Você pode dizer o amém por isso, com graças a Deus? Para me concluir esta mensagem, agora imagine assim, traga ela para o dia de hoje, imagine que Abraão é o Senhor Jesus Cristo e o que o servo de Abraão, Eliézer, é você e eu. Você consegue me entender até aqui? Então me entenda, Jesus, trazendo essa mensagem para o dia de hoje, dias atuais, ele conseguiu, sozinho naquela cruz, conquistar e instituir o seu reino em nossas vidas. Ele adquiriu vida eterna, promessa de eternidade, e tudo aquilo que possamos necessitar para vivermos aqui, nesta terra, independente do cenário a qual ela esteja vivendo ou passando. Isso é promessa de Jesus. Isso está atribuído ao recurso do reino de Jesus. Amém até aqui? E você e eu somos o servo. Estamos dispostos a servir a Jesus? Estamos dispostos a trabalharmos dentro do reino dele? Estamos dispostos a entregarmos nossas vidas, nossa família, nosso coração, a renunciar nossas vontades, nossos desejos pelo reino dele? Então Jesus está passando neste exato momento a você que me ouve, que está me escutando, está te perguntando: você quer viver a minha história? Você quer ter o seu nome atribuído à minha história? Você quer sair do de trás do palco e você quer ter um espaço na minha história? Você consegue me entender? Então Jesus está dizendo neste exato momento para você e para mim, se nós quisermos viver uma nova história em nossa vida, se quisermos viver uma nova etapa em nossa vida, Ele está nos convidando neste exato momento. História de felicidade, de sucesso, de vitória, de conquista, porque esse é o reino a qual Jesus pertence, instituiu nesta terra, e quando nós entregamos nossas vidas a Ele, fazemos parte. Você pode dizer amém em graças a Deus? Então, finalizando esta mensagem, viva o propósito a qual Deus estabeleceu na sua vida. Amém? Sirva, obedeça, renuncie, coloque a sua vida à disposição de Deus e à disposição de todos. Ame, coloque o seu coração à disposição do reino de Deus e você verá, já que a bênção segue princípios, a manifestação do poder de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Chegará a honra, vai chegar a alegria, vai chegar a recompensa, porque quando o servo de Abraão retornou com Rebeca, e Isaac ali se apaixonou e casaram, assim como ele recebeu a bênção, Isaac, também o servo de Abraão, Eliézer, teve a vida abençoada e alterada pelo seu Senhor. Então, meu amigo e minha amiga, eu agradeço a Deus por mais esse momento, por essa palavra impactante que venha somar, que venha direcionar nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus. Quem vos fala aqui é o vosso amigo, é o vosso servo, pastor Davi Martins. Um abraço, até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe,